Beleza, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tá tudo certinho por aí? Então, a cada 3, 4 semanas eu apareço por aqui falando um pouquinho sobre Revalida, entendendo que a gente não tem uma convocatória do Revalida desde 2016, ou seja, quase 800 dias desde a última convocação, como várias páginas já estão fazendo essa contagem aí de dias, mas enfim. E também entendendo de que na terça-feira, ou seja, mais conhecido como dia de amanhã para vocês, vai acontecer mais uma reunião da comissão mista que está debatendo questões relacionadas à revalidação de títulos, sobre o programa Médicos pelo Brasil, que substituiu o Mais Médicos, enfim. Então eu vim trazer umas atualizações para vocês com respeito a isso, porque eu entendo de que muitos de vocês estão, melhor dizendo aqui, justamente por conta disso, de informações relacionadas ao Mais Médicos e relacionadas à revalidação de títulos, e nada mais justo do que atualizar vocês. Eu sei que muitos de vocês podem achar meio alarmista a thumbnail desse vídeo, em que eu digo que não haverá revalida esse ano, de que não haverá revalida, melhor dizendo, pelo menos durante o ano de 2019, mas até o final desse vídeo eu acredito que vocês vão concordar comigo justamente sobre alguns pontos que a gente tem que comentar no vídeo de hoje, atualizando alguns pontos que estão sendo discutidos pelos legisladores a nível legislativo, certo? Entendendo de que está tramitando lei de revalida, que transforma o revalida em lei, porque hoje ele é só uma portaria, o futurice, revalidação em instituições privadas, são várias coisas que a gente tem que atualizar aqui e, além disso, a participação no ministro de Educação. Mas antes de qualquer coisa, antes de falar sobre essas informações, eu peço que vocês me sigam no Instagram, porque se caso sair alguma informação importante na terça-feira da comissão mista, eu vou publicar no Instagram, ou seja, amanhã, eu vou publicar para vocês, e eu geralmente converso com vocês por lá justamente para entender o que vocês querem aqui pro canal. No último dia 4 de setembro, o ministro de Educação, Abraham Weintraub, esteve no Congresso justamente por conta dessas comissões, os debates que estão acontecendo, e ele falou que a proposta do novo Revalida ainda estava em estudo. Aquela mesma proposta que falava justamente sobre a possibilidade de fazer o Revalida 2 vezes por ano, que se não passasse na segunda etapa podia repetir só a segunda etapa. Mas nesse dia o nosso querido ministro da Educação também comentou de que se a pessoa não passasse na segunda vez que tentasse a prova, poderia pendurar na parede o seu diploma para mostrar para os amigos. Algo como dizendo de que haveria um limite de possibilidades de aplicar para a prova. O que depois ele saiu a dizer que não era daquele jeito, que ele foi mal interpretado, como sempre, não é mesmo? Além disso, também, ele falou que o governo brasileiro, o Estado brasileiro está quebrado e por isso as pessoas precisavam pagar pelo seu processo de revalida, algo que até hoje não era feito. E isso é uma mentira, na verdade, porque se você pegar o edital de inscrição dos últimos revalidas, 2016, 2017, você faz o pagamento pela primeira etapa, você faz o pagamento pela segunda etapa, ou seja, o revalida ele já é pago. Mas enfim, o que é importante destacar disso? Primeiro que, além disso, ele comentou, e isso é algo que saiu nos grandes meios também, de que a proposta que estava sendo discutida sobre uma reforma da lei de diretrizes, que incluiria o Futurice, que é um projeto do Ministério de Educação do novo governo, falando de que universidades privadas poderiam revalidar, na verdade, acaba sendo um tanto quanto paradoxa, entendendo que esse governo, muitos membros desse governo, criticaram muito a Universidade Federal do Mato Grosso, que tem um processo de revalidação independente do Revalida, e que muitos deles chamaram o processo da Universidade Federal do Mato Grosso de caça-níquel, justamente por ser um processo que é caro. A partir do momento em que você permite que as universidades privadas façam revalidação, significa que também vai se tornar caro, muito provavelmente, porque você vai estar mercantilizando um processo de revalidação que deveria ser feito pelo Estado. Mas, enfim. Além disso, na próxima terça-feira, 17 de setembro, vai ser discutido na comissão mista também, e está sendo discutido justamente a inclusão de médicos brasileiros formados no exterior no programa Médicos pelo Brasil. Sendo que o governo federal já fez uma menção a isso, na verdade isso está na medida provisória, dizendo que o programa é para médicos formados no Brasil. Engraçado de que o ministro da Educação fale que o Estado está quebrado, mas a remuneração do Médicos pelo Brasil chega a R$31 mil, que é pelo menos o dobro do que ganhavam os mais médicos. E nessa comissão está sendo discutido esse assunto justamente
com membros da Associação de Médicos Formados no Exterior. Se caso você quiser procurar a medida provisória que implementa o Médicos pelo Brasil, é a medida provisória 890 de 2019. É só jogar no Google que aparece lá no Diário Oficial da União. Você pode ler ela com detalhes. Não faz menção em nenhum momento a médicos formados no exterior, o qual justamente elimina toda a possibilidade de que antes os médicos tinham com respeito ao mais médicos. Também nesses últimos dias, o ministro de Educação novamente falou que preferia ser atendido por um médico brasileiro do que um médico cubano, mas aí a gente entra num assunto muito delicado, porque se ele, como pessoa, como indivíduo, cidadão, prefere ser atendido por um médico brasileiro, tá tudo perfeito, é a opinião dele, é a posição dele com respeito a isso. Porém, hoje milhões de pessoas não estão tendo atenção sanitária básica, justamente porque as vagas de mais médicos não estão sendo ocupadas por médicos brasileiros formados no Brasil, conforme o último edital, e que ainda existem vagas remanentes. Bom, e já para responder um pouquinho dessa dúvida sobre a thumbnail desse vídeo, tem 2 pontos além dos assuntos que eu venho comentando aqui, que fazem com que a gente entenda de que não haverá convocatória edital para o Revalida em 2019, que é o fato de que o assunto está sendo discutido pelos legisladores, o qual leva um certo tempo para ser discutido, pelo fato de que o Ministério da Educação ainda não tem uma proposta definida com respeito a como vai ser o Revalida, o novo Revalida, ou o pronome que esse programa leve para a revalidação de títulos, e também pelo fato de que o tema está sendo discutido como tratamento de aprovação de lei, que é a lei do Revalida, e em conjunto com o Futurice, que é uma reforma na lei de diretrizes de educação. Além do fato que, se a gente pegar para analisar o calendário de Revalida dos últimos anos, 2017, por exemplo, as inscrições para o Revalida 2017 começaram no dia 24 de julho de 2017, a prova foi aplicada no dia 24 de setembro de 2017, ou seja, foram 2 meses depois do início das inscrições. Agora, pensando que hoje, vocês estão vendo esse vídeo no dia 16 de setembro, até que o Ministério de Educação formule perfeitamente, entre aspas, essa proposta de revalida, publique, leve para algum debate ou não, e faça uma convocatória, isso a gente vai estar provavelmente por outubro, pensando muito otimista, e vocês realmente acham que realmente vai haver alguma prova de revalida em dezembro de 2019? O programa de revalidação, ele provavelmente vai ser publicado alguma informação oficial e já definida, juntamente com a tratativa e aprovação da lei do Revalida, que hoje está travada na CCJC do Congresso Nacional. Lembrando também que o recesso dos nossos deputados começa na segunda quinzena de dezembro. Então os tempos estão se tornando cada vez mais ajustados para que possa haver alguma informação concreta com respeito ao Revalida em 2019, o que nos leva a crer que, se houver Revalida, ele vai acontecer em 2020. Então você, meu caro, que está me assistindo aí do outro lado, que está assistindo esse vídeo porque quer fazer medicina fora do país, por exemplo, porque é um dos focos principais desse canal, faça medicina fora do país porque você quer ser médico e não necessariamente porque quer ser médico no Brasil. Procure uma instituição de qualidade, como a gente fala sempre aqui, que tenha renome internacional, possibilidade de intercâmbio, de revalidação em outros países, como é o caso do convênio com a Espanha, que a gente fala sempre aqui no canal. Mas não vá para a Argentina, para o Paraguai, para a Bolívia, para a Rússia, com a intenção fixa de voltar para o Brasil o quanto antes, porque, como vocês estão vendo, muita coisa pode acontecer. Nos últimos anos, muita coisa aconteceu, então as coisas podem ir modificando. Então, faça a graduação, se caso você quer ter essa profissão, e não porque você quer ter um trabalho no Brasil, certo? Você vai conseguir fazer sua validação? Se você quiser, você consegue, porque você tem mecanismos como a Federal do Mato Grosso para fazer a sua validação. Mas hoje, particularmente, 16 de setembro de 2019, a situação com o programa que mais inscritos tem para revalidação de títulos está bastante travado e não tem uma perspectiva otimista para os próximos meses. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se sair novidade, como eu falei, eu vou mostrar para vocês e comentar com vocês pelo Instagram. Então me segue lá, assista os vídeos recomendados que estão aparecendo aqui do lado e a gente se vê no vídeo da semana que vem. Até mais. Tchau!